Hoje eu vou te ensinar um poderoso dispositivo psicológico que faz um homem desejar uma mulher. Este dispositivo é tão forte que depois de usá-lo, vão dizer que fizeste macumba. É sério, é realmente uma coisa muito poderosa e até mesmo fácil de aplicar. Este dispositivo se chama admiração na derrota. Eu sei que o nome soa meio esquisito, mas eu vou te explicar como funciona, por que tu deves utilizar, como utilizar no contexto certo e, enfim, isso vai te dar um poder extraordinário. Então vamos lá. Primeiro, admiração na derrota não é o mesmo que admirar os derrotados, tá bom? E não é o mesmo assim que ter uma falsidade. Por exemplo, dizer que defeitos do cara são coisas legais, que ele é admirável em tudo. Isso não faz o menor sentido. Eu não acredito neste tipo de coisa e muito menos ensino este tipo de coisa. Então, toda admiração, ela precisa ser verdadeira. Isso que fique bem claro. Você não pode simular admiração alguma. A admiração tem que ser verdadeira. Tudo aquilo que é verdadeiro dispara o poder da naturalidade. Aí, agora pode ter soado esquisito, né? Bom, se a admiração é verdadeira, que admiração é essa na derrota? Antes disso, tu precisas entender o seguinte, tem um lado dos homens que eu já citei em vídeos meus, onde os caras eles costumam se sentir até mesmo isolados, né? Sozinhos, assim, como se houvesse uma cobrança gigantesca sobre os homens, uma cobrança por resultados, uma cobrança para que o cara tenha sucesso profissional, para que o cara tenha patrimônio, para que o cara se destaque, enfim. Então tem muitos caras que sentem um peso disso em suas costas. Hoje em dia, inclusive, tem muitos caras até mesmo assim desistindo da vida social. Tem um livro famoso de uma psicóloga norte-americana que trata exatamente disso, né? Como os homens estavam desistindo da vida social e em especial do relacionamento. Porque quando eles desistem, este peso sai de cima das costas. Aí o cara tem um alívio imediato. Ah, não quero mesmo, não preciso fazer nada para conquistar ninguém, enfim, né? O que eu for, tá ótimo. E também tem aqueles outros caras que não querem nada com a vida. Então, isso que eu estou falando é do cara que está da média para cima. Tem aqueles caras que eles não querem nada com a vida. Esses caras não têm peso nenhum, pelo contrário, né? Se eles puderem viver como parasitas a vida inteira, dependendo de mãe, pai, até mesmo de irmãos, ou até mesmo de uma mulher, eles estão numa boa, tá? Estão numa boa. Então eu espero que tu tenhas um mínimo de consciência e que tu não queiras um cara assim, pelo amor de Deus, né? Um cara para viver no teu pé, independente emocionalmente, financeiramente, às tuas custas, é um peso gigantesco. Esses caras aí, eles estão aliviados, eles não têm peso algum, pelo contrário, eles é que são um peso. Esses aí estão tranquilos. Eu estou me referindo ao cara da média para cima. Esse daí sente que tem um peso sobre as costas dele. E, enfim, né? E que ele está meio solitário, ele não tem ninguém para ajudá-lo a conquistar resultados. Ele tem que apresentar resultados para ter alguém. Muitos caras têm essa visão aí. Quando nós entendemos como a mente de um homem funciona, fica mais fácil criar os dispositivos para conectar com a mente dele, para acionar os impulsos de interesse, de conexão da mente dele. Fica muito mais fácil mesmo. Então tem uma série de gatilhos que vêm desta percepção. E um deles é este, né? É o gatilho da admiração na derrota. E aí, a admiração da derrota é o seguinte, tem muitos caras que fazem coisas, que tomam decisões com base em seus valores. Só que estas decisões, mesmo tendo sido baseadas em seus valores, às vezes trazem consequência. Por exemplo, é muito comum no serviço público que haja conchavos, que haja acordos, né? As pessoas falam muito sobre isso. Gente que consegue assim uma posição, né? Porque foi beneficiada de alguma forma, porque foi apaniguada, apadrinhada. Isso é comum
pra caramba. E muitas vezes acordos, eles implicam na pessoa fazer coisas que ela não deveria fazer. Eu não estou falando somente de corrupção, nada, não estou falando nada disso, não. Mas de beneficiar quem não deveria, esse tipo de coisa. E aqueles que não cedem, eles são prejudicados, muitas vezes perseguidos, sofrem duras consequências, estagnam na carreira. Se forem, por exemplo, concursados, aí tudo bem, né? Tem estabilidade, não são postos para fora, mas não avançam, não dificultam os benefícios à pessoa, né? Se ele não é concursado, se ele está no serviço público ali por outro meio, caramba, e não tiver ninguém que o proteja, ele é posto para fora. Quantas vezes eu já vi pessoas que foram prejudicadas por conta dos seus valores? O pior é isso, é que quando a pessoa é prejudicada, tem um monte de gente que a acusa. Ah, mas tu foste besta. E tu não sabias, ali só funciona assim. Ah, deveria estar preparado, deveria ceder, deveria... Enfim, a pessoa só encontra quem coloca mais para baixo. Ou no máximo pessoas que dizem, não, vai passar, tu te recuperas, tu não vai morrer. Né? É um consolo, mas não é suficiente. Dificilmente a pessoa encontra alguém que diz assim, é duro, mas eu admiro, tu demonstraste uma força, uma hombridade. Tu tiveste a coragem que poucos têm de ter sofrido as consequências de manter os teus valores até o fim. Bom seria se houvesse mais pessoas com esse mesmo nível de caráter e de força. O cara se derrete todo ouvindo. Nesse momento de vulnerabilidade, ouvir um negócio desses é algo assim que o cara pode ser um homão, grandão, poderoso, ele se dissolve completamente. Porque é um momento em que ele está até em dúvida, né? Fica até, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu sou maluco? Será que eu vou ter chance de me recompor? Será que isso? Será que aquilo? Bando de gente perseguindo. De repente ver alguém que entende, que se conecta, que vê o valor naquilo, que vê que ele fez, que aquela decisão se baseou em princípios, que se conecta com ele neste nível. Isso tem um poder gigantesco. E vocês não imaginam quantas vezes isso acontece no dia a dia. Então, olha, que fique bem claro. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que coisas reais devem ser elogiadas. Coisas falsas, não. Por exemplo, tem muita gente que fala sobre as suas virtudes morais. Não é? Tem gente que diz isso, eu sou honesto, que eu não me sujeitaria a isso ou aquilo. Bom, vai elogiar quando a pessoa diz isso, não tem o mesmo efeito, tá? Não tem o mesmo efeito. A pessoa fala aquilo já para ser elogiada. É muito diferente de uma pessoa que diz algo para ser elogiada e recebe o elogio, de outra pessoa que está sendo perseguida, que está sendo criticada, que teve baques e que naquele instante foi elogiada. Tu consegues perceber a diferença? A diferença é gigantesca do contexto. Eu espero que tu consigas perceber. O mais comum é que pessoas elogiem pessoas que querem ser elogiadas, no momento em que elas fazem algo para ser elogiadas. Isso não funciona, é ser mais uma. Aí alguém diz que é inteligente, alguém diz que é honesto, alguém diz que isso é legal, eu acho legal. Não tem nada demais nisso. Agora, quando tu elogias alguém que realmente fez algo digno de ser elogiado, num momento em que a pessoa até é perseguida, muitas vezes este é o caso, nossa, o efeito é completamente poderoso. Então, treina um pouco a tua sensibilidade e o teu discurso. Lembrando, tu não precisas exagerar. Oh meu Deus, como é que fizeram isso contigo? Tu és uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, tão honrada. Não, tu não precisas exagerar. Tu não precisas... E outra coisa que é importante para finalizar este vídeo. Tu não deves tratar o cara como coitadinho, mas sim como forte. Né? Por exemplo, como é que fazem isso contigo? Só pessoas boas que nem tu fazem isso. Não. Não é o coitadinho, é o forte. É aquele, olha, mesmo com a tentação do mundo, mesmo com derrotas, mesmo que seja lá o que for, tu tens força, tu mantens os teus princípios. Tu não és como aqueles outros que são fracos e que cedem diante de qualquer pressãozinha. Tu tens que mostrar uma percepção de força, porque na verdade é isso que é.
Grandes beijos, muitas bênçãos e até o próximo vídeo.